Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, algo diferente aconteceu no Rio Grande do Sul. Os jogadores do Inter cancelaram o treino da manhã por falta de pagamentos. O Tyson, que liderou a rebelião esta negada por ele, já se manifestou, a direção também, eu vou te trazer detalhes sobre isso. Quais as repercussões desse fato? É algo que a gente não está acostumado a ver aqui no futebol brasileiro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, para começar, o fato é o cancelamento, é a greve, é o fato dos jogadores não irem para o treino, porque atraso de salários ou direito de imagem, infelizmente, a gente sabe que é uma prática muito comum aqui no nosso futebol. Por isso que talvez esse movimento dos jogadores do Inter ele tem que ser olhado de outra forma. Mas também tem algumas particularidades que envolvem o Internacional e o Beira-Rio nesse momento que eu acho que também a gente precisa citar. Primeiro, para esclarecer, o que estava em atraso, ou que ainda está, né, porque são 3 meses de direitos de imagem, 2 já foram quitados, então resta 1 mês ainda de direitos de imagem a ser quitado. Bom, o que são os direitos de imagem? Acho que todo mundo que milita no futebol ou torcedor já está acostumado, mas é sempre bom a gente frisar. Antigamente, direito de imagem, para que o clube possa explorar a imagem do jogador, normalmente representava a maior parte do salário, inclusive. Por quê? Porque esse direito de imagem, ele é pago para o jogador, digamos, como pessoa jurídica. Ele muitas vezes recebe por uma empresa prestadora de serviços. O que é pago em carteira profissional pelas leis trabalhistas da CLT era uma parte muito pequena do salário. Por quê? Porque isso incide uma carga tributária muito alta, um imposto muito alto para o clube. Então o clube, vamos lá, pegava um salário de 100 mil reais do jogador, muitas vezes pagava 30 mil em carteira e 70 mil por fora, entre aspas, né? Mas via pessoa jurídica para não ter a mesma incidência tributária do que os 30 mil reais. Só que a lei mudou recentemente e você precisa obrigatoriamente pagar a maior parte do salário via carteira de trabalho. Então o que acontece? Hoje os clubes pagam 60%, 55%, 60% na carteira e o restante direito de imagem. Só que esse valor ainda assim é considerável, né? Para um jogador que ganha 500 mil reais, por exemplo, ele recebe 300 mil no dia 5 pela CLT e os outros 200 normalmente no dia 20 via direito de imagem. Bom, apenas metade do elenco colorado recebe esse direito de imagem. Por quê? Porque a outra metade, que são de jogadores mais jovens, que são de salários mais baixos, eles recebem integralmente via CLT. Então o que acontece? Os grandes salários do elenco é que estavam com uma parte atrasada, uma parte considerável. E esses grandes salários do elenco é que, obviamente, vinham conversando com a direção por conta de pagamentos atrasados para tentar resolver essa situação. Aí tem algumas coisas, né? A direção colorada, ela enfrenta uma resistência tanto da torcida quanto de muitos jogadores. O presidente Alessandro Barcelos, desde que ele assumiu, para contextualizar, para quem não está acompanhando muito o Internacional, quando ele assume, ele faz aquela presepada que ele já, inclusive, reconheceu que errou ao dispensar ou não renovar ou simplesmente não dar satisfação ao Abel Braga, que naquela oportunidade disputava o título com o Flamengo, o título brasileiro, recuperava o Inter, né, que tinha deixado a liderança do Eduardo Cudê, tinha caído em várias competições, ele leva o Inter a 9 vitórias seguidas, disputa o título até os minutos finais ali e só não ganha o campeonato por conta de um gol anulado do Edenilson por impedimento e porque o Flamengo, inclusive perdeu o jogo para o São Paulo no Morumbi, mesmo assim o Flamengo saiu campeão. Só que o Inter, essa direção colorada, já tinha acertado com o Miguel Ángel Ramírez, o espanhol que todo mundo queria lá do Independiente Del Valle. Inclusive acabou de ser demitido do Charlotte, o clube que ele foi contratado lá nos Estados Unidos. Enfim, ele já tinha acertado com o Miguel Ángel Ramírez e ele não renova com o Abel Braga, sendo que muitos jogadores queriam a permanência dele e o torcedor nem se fala. Bom, o Ramírez fracassou. Depois vieram outros profissionais, outros estrangeiros, como o próprio Cacique Medina, que também fracassou, e o Inter nessa ideia de, digamos, essa direção, né, de trazer o estrangeiro para remodelar e tudo mais, e a coisa não fluiu, tanto que agora teve que recorrer ao Mano Menezes, que é um cara que conhece mais o futebol brasileiro. Mas o grupo de jogadores, e aí teve aquele áudio vazado do Paulo Paixão, vocês lembram? E a diretoria colorada com muita dificuldade, né, para administrar tanto os problemas, né, envolvendo o elenco com comissão técnica e tudo mais, e isso ia
dificultando muito a situação. Mas o Inter conseguiu o objetivo na reta final do ano passado, que era rebaixar o rival, e a partir dali, daquele Grenal, que o Patrick levanta um caixão, que todo mundo comemora, aquela coisa toda, o Inter entrou num nível numa sequência de jogos sem vencer, que quase custou, inclusive, a permanência na Série A, foi por pouco, tirou o Inter da possibilidade de classificar para a Libertadores, acabou indo para a Sul-Americana e no início desse ano ainda conseguiu a proeza, dentro de campo, de perder para um Grêmio que está na Série B, o Campeonato Gaúcho, e ser eliminado pelo glorioso Globo do Rio Grande do Norte na Copa do Brasil. Além de outros fracassos, como que a gente está vendo aí no Campeonato Brasileiro, com atuações muito ruins, com 5 empates seguidos, uma colocação na tabela, enfim, que é frustrante. Só que no meio disso tudo, o Inter contratou 14 jogadores. Então imaginem como é que chega isso dentro do elenco, né? Você contrata 14 jogadores, paga 11 milhões de reais pelo David, contrata jogador da Rússia, o Alan Patrick do Shakhtar, começa a trazer muitos jogadores e atrasa direito de imagem. Bom, quem liderou, pelas informações, esse processo todo foi o Tyson, que é o capitão do grupo, que inclusive, né, comunicou aos jogadores essa rebelião. Rebelião, que foi a palavra usada pelo Tyson. O Tyson já se manifestou dizendo que não teve nada disso, que não teve rebelião, que a culpa é da imprensa, aquela coisa toda. Mas enfim, que houve uma conversa. Houve uma conversa, não uma rebelião. Só que os caras não treinaram. O presidente Alessandro Barcelos não estava no CT. Ele foi correndo para lá depois que isso aconteceu e aí sim conversou com os jogadores e houve, digamos, um acordo para que eles treinassem à tarde e houvesse esse pagamento desses 2, pelo menos, meses de direitos de imagem atrasados, faltando um ainda para ser corrigido. Só que a informação é a seguinte, o Inter estava organizando uma operação financeira, já tinha combinado, inclusive, para que esse valor entrasse nesses próximos dias. Só que isso não foi comunicado aos jogadores, o que revela mais uma incapacidade desses dirigentes do Inter de, enfim, administrar certos problemas, né? Bastava conversar com os jogadores, se isso era realmente verdade, de que o dinheiro estaria para entrar. Só que isso não foi comunicado, porque imagino eu, né, que se houvesse a promessa, os jogadores esperariam. Vamos combinar que uma greve, um cancelamento de um treino é algo extremamente forte, é o último limite, é a gota d'água que transborda o copo. Então, se isso aconteceu, realmente é porque já houve conversa, já houve reclamação, já houve pedido, e como eles não foram atendidos, eles resolveram dar um basta nisso tudo. Por que eu falo que isso é muito grave? Não realmente o não pagamento, porque isso, infelizmente, é uma prática comum, mas o fato dos jogadores fazerem a greve, porque a gente não vê isso acontecendo. E de que forma isso pode trazer repercussões para o dia a dia? No momento que você tem um jogador, pelo menos pelo que foi, né, digamos, divulgado pela imprensa, né, que é o Tyson, e pode ter outras lideranças, né, o Tyson se manifestou sobre isso e ele mesmo assumiu que é o líder desse grupo. Se tem o Tyson ali, liderando esse processo, de que forma o Tyson vai administrar futuras repercussões do grupo de jogadores com a própria diretoria? Como a diretoria vai administrar um grupo de jogadores que tem, digamos, um poder que talvez não sabiam que tivessem para poder interromper um treinamento? E de que forma esse grupo vai lidar com a consequência diante do torcedor colorado? Porque pelo que eu já vi na repercussão, pelo menos midiática, do torcedor na rede social, os jogadores estão sendo culpados por isso. Eu não vou culpar o jogador. Eu acho que o jogador, qualquer trabalhador, se ele tem lá um contrato que diz que ele tem que receber, ele tem que receber. Qualquer empregador precisa arcar com seus compromissos. Isso vale para qualquer área. No caso do futebol, mas eles ganham muito, isso não vai fazer diferença. Bom, desculpa, gente, eu sei que o jogador vive numa outra realidade e a gente fala de uma proporção muito diferenciada. Agora, eu não vou aqui, digamos, normalizar o fato do jogador não receber aquilo que é seu por direito. Não vou. Porém, é fato também que cancelar um treino me indica que esses jogadores estão incomodados com muitas coisas, e que isso não aconteceu da noite para o dia. E que isso pode, inclusive, gerar daqui a pouco consequências, repercussões, reflexos, né, em outros jogadores pelo futebol brasileiro, né, porque eles têm esse poder realmente. Se eles não entrarem em campo, olha a consequência que dá em acordos comerciais, patrocinadores, campeonatos, enfim. Bom, foi o que aconteceu no Beira-Rio e a gente vai acompanhar os desdobramentos na sequência. O Tyson também falou sobre algo muito grave.
A esposa tem 7 meses de gravidez e ele vem recebendo ameaças, e a família, né, pela internet. Internet, você sabe, em terra sem lei. O William do Corinthians passou por isso mais uma vez hoje, o Cássio recentemente. Ah, mas é fake. Às vezes é um cara, um covarde que fica do outro lado do teclado, que não tem arma, coisa nenhuma. Sabemos que isso pode ser verdade, mas isso chega no jogador e abala também. Independentemente, até você provar que o cara é enfim, um menininho lá de 12 anos que estava só brincando atrás do teclado, até você descobrir que era isso e não realmente uma ameaça séria, você já causou um transtorno para a família, você já se preocupou, você já teve um abalo emocional, você já não conseguiu exercer sua profissão, enfim, tem reflexo de toda forma. Então, eu acho que isso é condenável de toda forma, de qualquer maneira. Fazendo esse parênteses, abrindo e fechando, o Inter realmente precisa demonstrar dentro de campo porque os resultados não condizem e eu estou curioso para saber de que forma essa greve vai impactar no dia a dia colorado. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!